Uma mina trabalha numa mina que tá detonando a cidade. Dois mano brigam pela mina. E o mano, filho da mina, ninguém sabe onde tá. Olá pessoal, eu sou o Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler. Hoje eu vou dizer tudo o que você precisa saber para entender melhor o roteiro de O Abismo, filme sueco que ficou vários dias entre os mais assistidos da Netflix. A primeira metade desse vídeo não tem spoiler, mas quando chegarem os spoilers, você vai ser avisado. O filme começa com jovens da cidade de Kiruna fazendo festa e tomando todas, e um deles vai fazer um xixizinho numa fenda, o que já começa a gerar um pouco de tensão. Mas quem é o protagonista e quais são os principais personagens? Olha, tem uma estratégia bem criativa do roteiro, indicando que esse jovem pode ser um deles, e daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Mas a protagonista é mostrada na cena seguinte, é a Frigga, responsável pela segurança da mina que fica embaixo da cidade de Kiruna. Exatamente, tem uma mina embaixo da cidade. E ela é apresentada conversando com a Erika, sua melhor amiga e aliada. Presta atenção na Erika porque vai acontecer uma coisa importante com ela. O roteiro é muito eficiente ao mostrar em um diálogo rápido duas informações que são essenciais para o filme. A Frigga diz, a montanha está instável, e Erika responde, assim como a sua vida pessoal. O diálogo é muito eficaz porque resume as duas tramas principais do filme. Trama 1, a vida pessoal de Frigga, que está bem confusa, e trama 2, a cidade está prestes a ser engolida. Lembra dos jovens lá no começo? Eles caem na fenda e aí a porra começa a ficar séria. Mais um recurso muito legal do roteiro. É exibido um vídeo antigo de um aniversário do Simon e seus familiares cantam uma musiquinha que vai aparecer em outros momentos importantes do filme, numa técnica de roteiro chamada foreshadowing. Mas peraí, esse menino não é o mesmo que caiu na fenda? Voltemos à trama principal. Para deixar a vida da nossa heroína ainda mais confusa, Dabir, seu namorado, chega de surpresa na cidade. E Mika, a sua filha, protesta contra o trabalho da própria mãe. Mas já que o namorado apareceu, não custa nada fazer um vucu-vucu. Mas presta atenção na posição do casal. Geralmente, a mulher ficaria sentada na mesa e o homem de pé. Mas essa cena serve para mostrar que a Frigga, ela tem uma personalidade forte e gosta de assumir o controle da situação. Mais tarde chegam Taji, o ex-marido, Mika e sua amiga Ayla. Família reunida, temos uma cena de comédia de constrangimento e a próxima cena vai apresentar os dois incidentes incitantes do filme. Todos vão acordar o Simon cantando a mesma musiquinha do vídeo e... Onde está o Simon? O primeiro incidente incitante é o da trama familiar de Frigga e o principal componente é a ausência do Simon. É isso que vai guiar a ação dos demais personagens ao longo do segundo e do terceiro ato do filme. E a trama que fica para ser respondida no clímax do filme é: Simon será encontrado? Que traz outras duas perguntas. Simon é o jovem do começo do filme? E ele será resgatado da fenda? Na mesma cena temos um tremor de terra acima do normal escancarando o incidente incitante da trama que envolve toda a cidade. E a pergunta que fica é: a cidade será realmente engolida pelas fendas? Como vocês já perceberam, uma trama está diretamente conectada com a outra, e as duas envolvem a protagonista. Ainda no primeiro ato são estabelecidos os conflitos Frigga e Taji, que além da questão familiar discordam sobre o trabalho na mina, e Taji e Dabir. Afinal, quem vai ficar com Frigga? Entramos no segundo ato e eu tenho mais duas coisinhas para falar para vocês que ainda não são spoilers. Descobrimos que Ayla é mais do que uma amiga de Mika. Então vamos falar de homossexualidade? Não, foi-se o tempo em que se aparecia uma relação homossexual no filme, o filme teria que necessariamente falar sobre isso, como se os homossexuais não tivessem outros problemas. A Mika quer se mudar para Estocolmo, mas a Ayla quer ficar em Kiruna para cuidar da sua avó. Então temos mais uma pergunta a ser respondida. Mika e Ayla ficarão juntas no final do filme? Boas estratégias de roteiro são usadas na sequência que abre com Erika e Frigga conversando no carro. Erika faz planos para fazer uma viagem com... Eu não vou dizer com quem porque eu não quero estragar a piada. Mas na última hora aparece o Taji e entra no carro para a irritação da Frigga. E essa atitude muito simples desse personagem entrar no carro, o que ele quase não conseguiu fazer, vai ter consequências muito importantes para o filme. E você quer saber quais são essas consequências? E quer saber as respostas das perguntas feitas no primeiro ato? Então vê o filme, meu filho! Depois você volta aqui e vê a segunda metade do vídeo sobre esse roteiro que é muito bem estruturado.
Ah, você já viu o filme? Então vamos que vamos para os spoilers. Começando pelo final do começo desse vídeo. Pelo final da segunda metade. Vocês viram qual foi a consequência do Taj ter entrado naquele carro? Na hora que o bicho pegou, ele ficou com medinho e a Frigga teve que cantar a musiquinha do vídeo para ele finalmente tomar coragem. E nessa enrolação toda, parte da mina desmoronou em cima de Erika, causando a sua morte. Vocês repararam no detalhe dos letterings mostrando hora, minutos e segundos? Geralmente não precisa mostrar os segundos, mas nesse filme, cada segundo conta. Alguns segundos a menos teriam salvo a vida de Erika. Aliás, quando um personagem secundário começa a fazer planos para o futuro, pode desconfiar que daqui a pouco ele vai morrer. Se você viu o filme, você já sabe que o Simon não era aquele jovem apresentado no começo, e que ele, mais os dois amigos que caíram na fenda, não foram resgatados. Mas é legal como o roteiro faz questão de deixar essa caraminhola na nossa cabeça. Quando a menina da Lan House conta que Simon e os amigos compraram bebidas e foram naquela direção... Que direção? Aquela direção? Não, eles não vão mostrar que direção ela está apontando. E a gente pode achar que ela está apontando para a montanha. Chegamos à grande cena de ação do filme e mais perguntas serão respondidas. E essas perguntas envolvem a trama da Frigga? Não, a trama da cidade. A cena em si é sobre a trama da cidade, mas vamos às respostas. De fato, a Ayla chega a falar para Mika que vai para Estocolmo com ela. Planos para o futuro. Mas a pergunta não era realmente essa. E depois de fazer planos para o futuro, Ayla tem uma morte heróica e melodramática, salvando um bebê. Portanto, a cena de ação mais catártica do filme, que envolve todos os personagens, além de um monte de figurantes, dá as respostas para uma trama terciária. Parece que Taj e Dabir vão resolver os seus problemas, mas o que se segue é uma cena tragicômica, interrompida por Frigga, anunciando o gatilho para o terceiro ato. Então todos se unem para resgatar o Simon e resolver a trama principal do roteiro. A longa sequência que inclui o clímax do filme vai ter muita ação e tensão, mas nos intervalos da ação vai ter muita conversa para resolver pendengas entre personagens. A primeira delas é entre Frigga e Taj, que conversam sobre o Simon, que naturalmente é o último personagem a aparecer, e isso responde à pergunta feita no incidente incitante do filme. Mas essa resposta ainda não configura o clímax do filme porque o rapazote está em perigo, o que nos leva a uma outra pergunta que vai determinar a ação de toda a sequência climática do filme. Simon será resgatado? Mas a porra da cena prossegue e todos os personagens começam a pular no goddammit motherfucker buraco e a pergunta a ser respondida passa a ser: todos os personagens sobreviverão? Mas essa coisa de ficar mudando o questionamento não é o problema? Não. Aqui temos mais um detalhe que diferencia o roteiro de O Abismo de outros filmes. Geralmente é a protagonista que tem que resolver a porra toda. Mas nesse caso, a Frigga também precisa ser salva. E duas vezes. Primeiro, os seus filhos se unem para tirar sua perna de um vergalhão. Do quê? De um vergalhão. E depois, Taj segura o cabo do freezer para dar tempo da Frigga ser salva pelo Dabir. E mais uma vez, um personagem morre heróica e melodramaticamente. O futuro marido de sua ex-mulher tenta reanimá-lo, mas as últimas palavras de Taj para Dabir foram: cuide bem dos meus filhos. Take care of my children. E morreu! E a pergunta que define o clímax do filme finalmente é respondida. Mas o Taj fez planos para o futuro? Não, mas também não precisa ser sempre assim, né? E o próprio Taj responde a pergunta sobre quem ficaria com Frigga. O que é um final feliz, principalmente porque a Frigga conseguiu salvar o Simon. Mas e a pergunta da segunda trama? Aí ela não pôde fazer nada, o que configura um final infeliz. Isso é o que Robert McKee chama de final irônico. Por um lado é bom e por outro é ruim. Porque ela salvou o filho, que é o mais importante, né? Mas a mina desmoronou com a cidade, um monte de gente morreu e talvez ela perca o emprego, mas ela salvou o filho dela. Essa foi a análise de roteiro de O Abismo. Então, se você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, ativa o like, deixa seus comentários aqui embaixo e até o próximo spoiler. O Taj morreu, né? Mas, por outro lado, ela ficou com o marido dela, com o Dabir, o novo namorado. Mas não era pro cara morrer.